Opa, estamos de volta aí. Só vendo se chega mais alguém, né? Mas se não chegar, a gente já continua aqui já. Pronto, chegou o José aí. Já vou continuar a partir daqui, né? E a gente já está com pouco tempo, vou tentar adiantar. Bom, aqui eu costumo trazer essas coisas, mas para vocês verem as oportunidades de trabalho que vocês podem vir a ter, né? Então, por isso que eu costumo trazer nessa aula inicial alguns trabalhos feitos por engenheiros civis para que possam motivar vocês a seguirem na área ou atuarem na área quando for possível, né? Claro que tem que ser aquilo que vocês se sentirem mais confortáveis, mas aqui eu tento mostrar as oportunidades. Bom, aí como eu estava falando desse muro de Mauá e daquela discussão que teve do engenheiro e do arquiteto, tem esse muro com aquela parte vermelha ali, ó, fazendo essa contenção e evitando que em um evento de cheia, para essa cheia de 1941, que inundou até metade do mercado público, que ele, caso ele ocorra novamente, que ele venha causar danos. Então esse muro de Mauá aí, ele visa evitar que isso ocorra, né? Então aqui tem um estudo, esse estudo é de um amigo meu, Benício Monte. Então esse é o estudo do Benício Monte e da Daniele Feitosa, se não me engano. Então, eu acho que é a Daniele Feitosa o nome dela. E eles fizeram a avaliação de como seria se ocorresse aquele evento de 1941 e a gente não tivesse esse muro de Mauá. Então, é um geógrafo e uma engenheira civil trabalhando juntos, né? E fizeram esse estudo para essa região aqui, que é bem conhecida de vocês em Porto Alegre aí. Nisso, eles identificaram que ao fazer aqui, ó, para aquela mesma cheia de 1941, se ela ocorresse sem aquele muro de Mauá, você teria toda essa zona em azul aí, ó, sendo inundada, entende? Então, sendo é, alcançada pelas águas que tem no Guaíba, justamente por não ter aquela contenção do muro de Mauá, entende? Então, por isso, isso aqui, ó, é o incêndio que aquele professor falou, do engenheiro civil falou para o arquiteto lá. Então, se você tiver esse evento ocorrendo, esse evento de inundação com a mesma proporção do que já teve, você iria gostar de ter ele para não causar todo esse transtorno aqui. Porque se a água chega em todo esse trecho, o prejuízo econômico aí é imensurável, né? Vai causar diversos transtornos e a gente não deseja. E isso não tem por que eu remover o muro se eu posso causar todo esse dano aí. Em 2015 foi bom para lembrar um pouco isso. Em 2015 vocês tiveram outro evento de cheia ali no Guaíba, que ele chegou a ter que fechar as comportas do muro de Mauá. Então, quando esse evento ocorreu, começou-se a ter essa discussão novamente desse muro e da importância dele ali na região. Nisso, o pessoal desistiu dessa ideia de remover o Muro de Mauá quando vê aquele evento chegando bem próximo e não tendo as condições de fechar tudo, né? Porque teve até uma comporta que não funcionou por falta de manutenção. E na hora que precisou, eles viram, não, o muro deve estar aí mesmo e você tem que cuidar dele e favorecer as condições para que não fique danificado para caso tenha um evento, não cause transtornos para toda a cidade, né? Então, isso aqui é bom para vocês verem o tipo de estudo que vocês podem fazer usando hidráulica e hidrologia. Isso aqui é um modelo que a gente chama chuva-vazão, um modelo hidráulico hidrológico, tem o REC-RAIS e REC-HMS. Então, o REC-HMS é um modelo hidrológico e o REC-RAIS você simula essa parte do escoamento em um canal, deixa eu ver, uma ponte, por exemplo. Quando você for projetar uma ponte, não adianta você saber colocar a fundação da ponte, os pilares da ponte, fazer os vãos dela, se você não sabe qual a dimensão que sua ponte vai ter para passar um determinado escoamento por ela, entende? Então, a ponte, ela tem uma seção. Então, imagine que ali vai funcionar quase como se fosse um canal naquela seção da ponte, não é isso? Então, se ela tem uma área, tem uma quantidade máxima de água que você vai estar podendo escoar nessa ponte sem que ela seja submersa, não é isso? Então, para você conseguir alcançar isso, você tem que ter um entendimento hidrológico, de um modelo hidrológico para verificar a quantidade de água que está chegando nessa seção que você vai instalar sua ponte, para você projetar ela com a área correta, né? Porque não adianta você, imagine, eu projetei a ponte aqui, ó, nessa altura,
e se vier uma vazão lá com tempo de retorno de 100 anos, 150, sei lá, 200, essa água ultrapassa até 3 metros acima dessa ponte. Ela não serviria ao propósito para o qual foi criada, né? Que é facilitar o transporte de um ponto a outro, a locomoção. Então, tem até o problema que vocês têm da ponte ali sobre o Guaíba, né? Tem uma ponte lá que eles estão vendo se não ficou muito baixo. Então, parece que para aquela cheia de 1941, aquele trecho de baixo, se eu não me engano, né? Eu não tenho certeza. Então, talvez ele fique submerso. Então, ela perderia um pouco a finalidade. Faltou um pouco de estudo mais aprofundado naquele trecho para evitar que ela seja comprometida caso ocorra um evento que a gente não espera, né? Esses eventos com magnitude muito elevada. Mas essa parte eu também não lembro muito bem se foi isso efetivamente que aconteceu, mas tem uma chance de que tenha ocorrido. Bom, controle de cheias, normalmente quando você tem um conhecimento hidrológico aí, São Francisco, isso aqui é uma barragem que é de Paulo Afonso, então ela favorece lá tanto geração de energia quanto turismo, né? Essa foto fui eu mesmo que tirei também. Normalmente eu costumo colocar algumas coisas que eu tiro. Aí no Guaíba, essa parte de dragagem, não sei se vocês já viram, lá no Guaíba tendo essa parte de dragagem. Então, o que foi que aconteceu em um lugar, Rio de Janeiro, né? Parece que no Rio de Janeiro o povo é tirado esperto demais em alguns momentos e chega a ser perigoso o negócio. Então, não tem essa dragagem aqui que você está removendo terra de um lugar que está assoreando e você está comprometendo o seu canal naquele ponto. O cara vai e contrata a empresa, a prefeitura, vamos dizer, contratou a empresa para remover essa areia que estava causando assoreamento em um ponto. Em um determinado local, que era no Rio de Janeiro, tenho quase certeza que era lá, né? Uma empresa foi contratada por uma determinada prefeitura, beleza. Ele pegava areia, dragava desse local, jogava naquela caçamba ali, vamos dizer, né? Não nesse caso aqui, porque aqui é o Guaíba, o dilúvio, né? De vocês ali. E ele levava para a parte de montante dessa bacia hidrográfica. Então, vamos dizer que ele subia o rio, né? Ele ia para a parte de cima do rio e jogava na parte de cima do rio. Resultado que essa areia que ele dragava e jogava na parte de cima retornava mais rapidamente para esse ponto daí que estava causando problema, né? Então, não sei se era uma questão pensada do cara por ter o conhecimento hidrológico do negócio e ver, joguei acima, vai voltar para baixo, consequentemente vou ter o serviço novamente. Mas totalmente de má fé, se assim foi. Ou pura ignorância da pessoa de jogar no rio depois, né? Então, realmente não sei o que se passa na cabeça, mas é algo extremamente errado. Você não pode dragar e jogar no rio em outro ponto, né? Isso é, isso é completamente errado aí. O cara tá querendo se beneficiar no sistema, mas acaba que às vezes tem desses espertos aí. Mas quando é pego, tem a punição, né? Então, espero que ninguém aí da nossa linha que venha formar sobre minha orientação venha causar esse tipo de transtorno, né? Porque realmente é um vexame um negócio desse aí. Bom, manutenção de ecossistemas, se você tem conhecimento hidráulico também do sistema, em Porto Alegre tem um professor que ganhou alguns prêmios, se eu não me engano, que lá no final do dilúvio, quando ele chega no Guaíba, ele instalou um sistema desses. E ele recolhe diversos materiais que antes iriam para o Guaíba direto. Ele instalou uma boia dessas e ele recolhe aquele material e vai para a reciclagem, né? Então, com a simples iniciativa de instalar lá essa estrutura e algo para recolher, ele evitou que toda essa poluição chegasse ao Guaíba e que é algo turístico ali, né? Seria feio você ver milhares e milhares de lixo boiando ali naquele Guaíba. E essa iniciativa ela favoreceu muito ali evitar diversos tipos de contaminantes chegando ao Guaíba, diversos objetos e tudo mais aí. Aqui, ó, foi um lugar na Bahia. Então, aqui é um lugar turístico e um determinado produtor rural, com o conhecimento que ele tinha, ele tem uma queda bastante grande de água. Ele derivou desse rio aí onde eu apareço na foto. Ele fez uma derivação pelo lado e criou esse canal, tá vendo? Isso é um assunto que a gente vai ver. Ele criou um canal retangular com o conhecimento que ele tinha de madeira ali no caso, né? Você vê que os lados desse canal são de madeira, umas partes de concreto. Então ele derivou e levou
até uma turbina. Então, ele levou até uma turbina que ele tinha e ele fez gerar energia, né? Então, através dessa queda hidráulica, ele gerou energia e quando a gente chega lá, ele se vangloria aqui. Uma vez ele estava lá com a mulher dele, faltou energia na cidade toda e só ele tinha energia em casa porque ele mesmo que produzia e na dele não parava, né? E só a mulher dele viu o final de uma novela lá qualquer que tinha. Então, porque eles eram os únicos que tinham energia em casa, porque ele fez essa derivação. E um cara muito humilde, só que com o conhecimento que ele tinha, alguma supervisão, alguma orientação, o cara foi e propôs isso. Eu fico imaginando se um cara desses, assim, que já tem essa visão para frente, né? Se ele tem essa oportunidade que vocês têm de ter acesso a alguns conhecimentos, o que um cara desse também não pode fazer. E vocês podem fazer o mesmo ou mais, né? Quando tiver a oportunidade de propor soluções para uma determinada realidade e causar benefícios, né, para vocês, para as pessoas que tiverem ao redor aí. Mas foi bem interessante ver isso aí, porque tem vários conceitos hidráulicos que ele está aplicando aí, de canais, assim, de geração de energia com turbinas, entre outros. O cara é realmente fenomenal e bem simples, o cara. Ele fez basicamente isso aí. Só que aí você tem uma hidrelétrica, né, para geração de energia. Eles elevam aquele barramento para levar a queda d'água, só que no caso desse cara, a queda d'água dele era natural. Nesse caso aí você proporciona essa elevação aqui do nível d'água com esse barramento, né? Fica artificial o seu sistema aí. Ele eleva a coluna d'água e isso está extremamente ligado ao quanto que você vai propor de geração de energia. Maior a queda, você vai ter, consequentemente, lá uma maior produção de energia, né, no seu sistema. Aqui você tem Itaipu, mais uma vez, que eu já mostrei. O vertedor, quando essa água sai pelo vertedor, ela não está gerando energia, né? Às vezes você pode se perguntar, pô, essa água toda que está saindo aí por essa estrutura, ela está sendo usada para gerar energia? Não, né? Nesse caso aqui, o vertedor, ele só é acionado naquela questão que eu falei para vocês, em eventos críticos. Então, teve muito mais água do que aquele barramento ele comporta, por uma medida de segurança, ele aciona os vertedores ali do sistema, ou realmente ultrapassou a capacidade do barramento e ele deriva pelos vertedores para evitar que toda essa água passasse, por exemplo, por cima daquele barramento. Porque se ela passa pelo aquele barramento lá, ó, aquela parte superior dessa figura, ele iria fazer tipo uma cama de gato, sabe? Iria passar aquela água, iria causar erosão na base e a coluna d'água que está pressionando o barramento. Imagine que você tem água chegando aqui e tem um barramento, tá vendo? Se essa água aqui ela ultrapassasse esse ponto, ela iria causar erosão da base e ainda estaria pressionando, de modo que ela causaria o tombamento da sua barragem. Isso para evitar que isso ocorra, você tem esse vertedor, que ele normalmente vai estar em cota mais baixa que aquele barramento lá, de modo que a água ela deriva para ele em eventos mais críticos. Quando o seu reservatório está muito cheio, ela vem para esse ponto e ele é projetado para 10 mil anos, entende? O tempo de retorno desses vertedores aqui para grandes barramentos é para 10 mil anos. Então, não tem aquela cheia que eu falei para vocês de Porto Alegre, que ela tem tempo de retorno de 120 anos. Em barragem, eles projetam para 10 mil anos. Justamente é para que isso aí não ocorra de jeito nenhum, né? Então, toda a água que chegar nessa bacia hidrográfica, eles deduzem que com a estrutura que eles fizeram de vertedor, toda a água que chega, ela consegue sair pelo vertedor sem comprometer a barragem. A ideia básica é essa, quando você tem um barramento, né? Aí, mais uma vez, a foto. Bom, aqui tem esse conceito que a gente fala de bacia hidrográfica. Então, a área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto, que a gente chama de exutório. O exutório aqui de toda essa bacia, aqui é Itaipu, então nesse caso aqui é o rio Paraná, é esse ponto aqui, não é isso? Então toda a água que caiu nessa bacia, ela chega até esse ponto aqui e sai por esse vertedor em uma situação mais crítica. E ela é delimitada através de geoprocessamento, é porque às vezes vocês não percebem, né? O que é uma bacia hidrográfica olhando em uma cidade. Porto Alegre, por exemplo, ela está inserida ali em uma determinada bacia hidrográfica. Imagine que aquela parte ali mais alaranjada, não é isso? Ali é uma área urbana, vamos dizer. Então tem algum tipo de ocupação. Imagine que fosse Porto Alegre, uma cidade qualquer, né?
É mais para dizer que uma bacia hidrográfica, às vezes, ela compreende diversas cidades, a depender do tamanho que você coloque nela. E isso é com geoprocessamento que a gente vai delimitar, né? Então, tem softwares aí, ArcGIS, o QGIS, que é gratuito, quem quiser aprender, QGIS, MapWindow. O QGIS eu acho melhor que vocês tenham um modelo hidrológico de grandes bacias aí no Rio Grande do Sul, desenvolvido pelo Walter Colinchon. Então, é bem bom aprender esse QGIS que vocês conseguem aplicar esse modelo hidrológico. E aí tem diversas pessoas que vocês podem consultar de como operar ele. O pessoal é bem acessível, né? Então, se tiver oportunidade, é bem interessante. Esse conhecimento aí de bacias hidrográficas. É mais um pouco de parte hidrológica, né? Bom, a questão da água, aqui é mais para vocês verem, ó. Região norte, 45% da área do nosso território brasileiro e 8,26% da população. O centro-oeste, 18,87% da área e 7% da população. Aí vocês veem aqui, ó, sudeste. O sudeste, 10,82% da área, mas 42% da população. E o sul, 6,75% da área e 14,32% da população. Por que isso é importante? É porque vocês veem, ó, que a concentração de pessoas na região sul e sudeste é bem maior que nas outras regiões. E isso aqui está diretamente relacionado à questão da água. São Paulo, por exemplo, teve um grande problema lá de até ter que racionar um pouco a água. Por quê? Porque não atendia mais a demanda, tinha muita população e não tinha água suficiente para atender todo aquele consumo. E aí eles criaram uma transposição, né, também para conseguir atender aquele déficit que eles estavam tendo. E aqui a região nordeste, aqui, você tem uma grande população, uma área razoável, né? Só que a gente tem pouca água no Nordeste. Então aqui você também tem problemas associados aí à questão dos recursos hídricos, por conta de ter pouca água e uma grande população no seu sistema. Bom, e quais perguntas devemos responder, né? Quando a gente tem esses problemas relacionados à água. Então, qual o problema que devemos solucionar? É algo de drenagem urbana? É um abastecimento de água? É uma falta de esgotamento sanitário? Qual o problema que vocês têm que gerir para melhorar a vida daquela comunidade que solicitou ou da empresa que contratou vocês, não é isso? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que se perguntar é isso. Qual o problema solucionar? Como gerir essa água para reduzir conflitos, múltiplos usos? Esse abastecimento de água de zonas povoadas. Então, condições a serem respeitadas, normas técnicas que vocês vão ter que seguir em qualquer sistema que venha fazer, né? Estou falando mais de forma geral para vocês terem a ideia da importância aí do tema, né? Para a profissão de vocês e o tanto de área que vocês podem estar atuando, caso assim desejem, né? Bom, garantir a navegação em rios, entre outros aí. Eu coloco diversas perguntas que é mais no sentido de vocês verem o tanto de áreas que vocês podem realmente estar atuando aí, relacionada à parte de hidráulica e hidrologia. Bom, e como é que vocês vão solucionar esses diversos problemas que vocês podem ter? Então, tem a solução estrutural, que é você implantar uma obra física que resolva aquele problema, ou uma ação não estrutural, que é você propor algo que não vai ter uma obra física, mas essa ação não estrutural ela causa diversos tipos de benefícios para aquela realidade que você deseja solucionar. Por exemplo, você tem lá uma determinada cidade e está tendo problema com drenagem urbana. A zona norte de Porto Alegre que está alagando ali constantemente. Qualquer chuvinha, ele está alagando aquela zona norte. Aí vem um prefeito, um legislador qualquer, sei lá, um vereador, e coloca um projeto. Olha, se uma casa aqui em Porto Alegre, ela deixar 20% do terreno daquele lote de área permeável, então uma área que você não aproveite para concretar, né? Algo assim, eu vou reduzir o IPTU dessa pessoa em X%. Imagine que vários lotes ali na Zona Norte, eles comecem a fazer isso. Então, a água que antes escoava toda superficialmente, ia para a rede de drenagem e causava todo aquele alagamento, 20% dela ali, vamos dizer, pode estar sendo drenada para o subsolo ali, né? Ele cai naquela área permeável, drena, infiltra e acaba escoando ali pelo subsolo.
pelo solo ali, no caso, né? Ele vai pelo solo até recarregar algum aquífero. Então, isso é ação não estrutural que pode causar um benefício associado à drenagem urbana. E isso vocês podem propor a um prefeito ou um legislador quando vocês estiverem nessa posição de trabalhar em uma prefeitura, alguma câmara aí de vereadores, algo nesse sentido, né? Bom, e de que forma vocês vão propor? Sempre com estudos científicos. Em hidráulica, tipicamente, a gente vai adotar o Azevedo Neto, o livro do Porto, que são referências bastante boas, o Ventechou. Eu costumo adotar basicamente esses três, Ventechou, o Porto e o Azevedo Neto para as aulas de vocês. E aí, ó, eu costumo colocar hidrologia aqui também, porque para mim está associado hidráulica e hidrologia em alguns aspectos, e vocês têm essas referências aí, que eles são nacionais e mundiais. Viu? Esse aqui é o Tucci, então o professor Carlos Tucci, é fenomenal esse cara aí, ele é do IPH na URGS, já é aposentado hoje em dia, mas ele é o precursor da hidrologia no Brasil. Então tem esse livro ali de hidrologia, que qualquer faculdade que você vá no Brasil todo tem esse livro desse Carlos Tucci aí. Então o cara realmente é fenomenal, e esse daqui foi o orientando dele, é o Walter Conlinchon. Hoje em dia é a referência em termos de Brasil em hidrologia. O cara é excelente também, ele está ativo, é professor do IPH na URGS lá, e ele tem esse modelo que eu falei para vocês, o MGB-IPH, que é um modelo de grandes bacias, modelo hidrológico, né, de grandes bacias, desenvolvido lá no IPH por ele. Foi a tese de doutorado dele, e hoje em dia ele faz os orientandos dele aprimorarem esse modelo. Então, o modelo hoje em dia é muito um pouco diferente do que ele planejou no doutorado dele, só que está muito bom, né? Então ele já vem sendo usado por diversas hidrelétricas no país todo. É excelente. Então quem tiver interesse e quiser verificar um pouco sobre o grupo dele, tem diversos materiais lá que vocês podem estar consultando e estar perto de vocês. Se você chegar lá no grupo dele, eles vão lhe atender muito bem e possa ser uma área de atuação, né? Um contato que fica para trabalhos futuros. Os caras são excepcionais mesmo. Bom, e como a gente evita basicamente conscientização de população e tudo mais. Eu costumava fazer esses trabalhos aqui, ó, técnicas para utilização da obtenção de dados. Então, como é que, por que a hidráulica, a hidrologia é importante, como obter esses dados? Então, essa parte aqui é uma parte de obtenção de dados de vazão, vamos dizer. Você pode obter daquela forma manual, que é com a aplicação daquele molinete hidrométrico ali, como eu falei, ele basicamente recolhe velocidades em determinados pontos, velocidade vezes a área obtém a vazão. E nesse caso aqui, é outro equipamento que eu trabalho com a DCP. Então, é Acoustic Doppler Current Profile. Então, ele é um equipamento acústico que ele emite ondas, e essas ondas elas batem nas partículas que estão sendo transportadas na água, né? E retornam para o equipamento através do efeito Doppler. Quem quiser pesquisar um pouco sobre o efeito Doppler, né? Ele calcula a velocidade com que essa partícula está se movendo naquele curso d'água. E cai na mesma coisa. À medida que ele calcula essa velocidade, ele também está calculando a área dessa seção por onde ele está passando. Então, velocidade vezes área, você tem a vazão. Aí ele computa. É claro que é algo bem mais complexo, né? Mas de forma simplificada, é um pouco isso aí. Ele tem algumas frequências de operação, então essas frequências vão limitar a capacidade dele de perfilamento. Então, a profundidade que esse equipamento pode alcançar, né? Então, frequências grandes, ele provavelmente vai ter profundidades pequenas, e frequências pequenas, eles permitem que você obtenha vazão de profundidades grandes. Imagine que tem rios com mais de 30 metros de profundidade, né? 40 metros. Então, aquele método lá com molinete fica bem difícil. E esse com a DCP se torna bem mais viável, né? Para esses rios bem profundos, com bastante velocidade, entre outros aí. Aqui é a medição de sedimentos, então imagine que você quer saber a quantidade de sedimento que chega no barramento para verificar quando vai ter que ter dragagem. Aquele caso da dragagem que eu falei do cara lá do Rio de Janeiro, ele tirava da parte de baixo e jogava para a parte de cima, não é isso? Com um estudo desse, você consegue ver quanto de sedimento que costuma chegar. Se está muito inadequado aqui, é porque teve alguma alteração, né? Quem sabe com a medição dessa,
e com acompanhamento poderia ter identificado que tinha um cara burlando o sistema ali e mandando sedimentos para um ponto para ele dragar mais vezes aquele lugar, né? Para o problema ocorrer mais vezes, ele dragar mais vezes e ganhar mais dinheiro, né? Que era a ideia dele, provavelmente. Bom, medição ali no geral, isso aqui foi outro estudo que eu fiz, ó. Isso aqui é basicamente um rio, um barramento, né? Tem aquele barramento naquela parte de cima ali dessa imagem e a gente corria aquele ADCP. Então essas partes azuis mais claro, azul mais escuro, isso aqui são profundidades desse rio. Então com aquele ADCP a gente conseguia fazer o que a gente chama de batimetria para saber o volume que a gente tem de água aqui nesse trecho, né? Isso e verificar onde está soreando, onde não está soreando. Aquela questão que eu falei, navegabilidade, o barramento lá, verificar se ele não está sendo muito afetado e quando você vai ter que fazer dragagem ali para não diminuir aquela coluna de água que fica naqueles pontos, né? Entre outras coisas aqui, tem diversas avaliações, mas o importante aqui é mais os estudos que vocês podem estar fazendo, né? Então, é o tanto de coisa que a engenharia pode abrir para vocês e vai depender de vocês fazerem mais à frente, né? Isso aqui é a instalação de linígrafo. Imagine que não vai ter um cara medindo um vazão de água todo dia que passa no rio lá. Fica muito custoso, muito dispendioso. Imagine que tem diversos rios e não tem como você sair medindo cada um deles, né? Então, tem essa instalação de linígrafos que a gente fala, porque ele mede a cota de água que tem no rio. Então, quando tiver uma equipe que ela venha medir vazão aqui nesse rio, ela mede lá em um evento de cheia, vamos dizer, e ela mede em diversas alturas. Mede a vazão de água que tinha nessa altura, nessa altura, nessa altura, e assim vai. E você tem uma relação que chama de curva-chave. Ela relaciona a vazão e altura de água no rio. Então, com a medição que você tem do nível de água, você consegue obter a vazão e não vai precisar uma equipe direto ficar medindo, né? Porque através do nível você já vai conseguir. E esse nível você mede automaticamente. Você instala um sensor lá, ele vai pegando variações do seu rio lá, à medida que ele vai tendo processos de cheia e de estiagem, né? Isso aqui é o pluviógrafo. Então, esse pluviógrafo é para medir a quantidade de chuva. Então, lembra lá quando vocês olham no jornal, hoje choveu 60 milímetros de chuva. O que é que esses 60 milímetros querem dizer para vocês, né? 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado, entende? Então, 1 milímetro de chuva é 1 litro por metro quadrado. 60 milímetros de chuva quer dizer que gerou 60 litros por metro quadrado. Então, imagine vocês dando um passo na casa de vocês, né? Um passo assim, vamos dizer, formou 1 metro quadrado lá, e esse metro quadrado, vamos dizer que é 60 litros. Agora, imagine isso na cidade toda, em Porto Alegre toda, e essa água, 95% dela, vamos dizer, já que está a maioria impermeabilizada, não é que ela vá para a rede de drenagem. Então, é essa água que vocês vão ter que manejar, que vai ter que propor um sistema de drenagem que dê conta de escoar toda essa água. Se seu sistema de drenagem não conseguir escoar esse excedente, o que é que vai causar? O alagamento. É o caso da Zona Norte ali. Ele tem alagamento por quê? Porque de ineficiência do sistema de drenagem. Então, você tem ineficiência do sistema de drenagem ali na Zona Norte e, consequentemente, você tem os alagamentos por falta de... Professor, Diga, Luiz. Por que é medida em metro quadrado e não em metro cúbico? Metro cúbico é volume, metro quadrado é área, entende? Entende a diferença? Não entendi, mas não consigo ver 60 litros medido num metro quadrado, vai espalhar os 60 litros, como é que sabe que tem... Ele deve medir num metro cúbico, senão como é que sabe como é que tem 60 milímetros? Não, é boa pergunta, eu entendo o que tu quer dizer, né? Porque a gente não vê que esses 60 litros tem 1 metro cúbico que você vê como se fosse um reservatório, não é isso? Aí tu tá vendo quase como um reservatório que fica mais fácil de... Isso, né? é isso. Beleza, mas você tá vendo 1 metro quadrado, só que essa lâmina de água que caiu aqui, ele vai formar, vamos dizer, esse reservatório que você tá dizendo, entende? Essa chuva em milímetro é o tanto de altura que vai ter. Então, ele acaba formando esse volume que você está dizendo aí, quase. Entende?
Entendi. E essa lâmina, vamos dizer, vai ser o que vai formar de volume naquele sistema. Ficou claro assim ou não? Tá, sim, sim. Tu tem que deixar meio em aberto o volume, é isso? Não, é porque Pela área. o que é o volume? Você não vai ter uma área vezes uma altura? Sim. Então imagine como se você tivesse a área e essa precipitação fosse a altura que caiu sobre aquilo. Uhum. Entende? Entendi. E quando você estiver estudando drenagem, você vai ter lá método racional, vamos dizer. Ele é C, que é o coeficiente de runoff, vezes I. Então, I é a intensidade da chuva em milímetro por hora, e A, que é a área que você tem, em hectares ou em quilômetros quadrados. Então, é muito importante você ter essa noção de área, né? A área onde vai cair. Com a área que você tem, você vai conseguir ter a vazão que vai ser gerada naquele sistema. Então, a vazão a gente costuma ver em hidráulica e hidrologia em metro cúbico por segundo, né? Então você vai saber o tanto de água que você vai ter que manejar, vamos dizer. Mas boa pergunta bem interessante aí. Quem quiser perguntar de outras coisas, né, pode falar. Bom, aqui eu trago alguns modelos, ó. Eu gosto de colocar porque às vezes tem alguém mais proativo e que queira saber mais, né? Então, modelos que eu recomendo hidrológicos aí, tem o MGB IPH, que é daí de vocês do Rio Grande do Sul, é muito bom, é aplicado no Brasil todo. Quem quiser ver, vale bem a pena. O IPH2, ele é um modelo hidrológico concentrado. O IPHS1, que dá para você fazer alguns estudos relacionados à drenagem, entre outros. O SWAT, que é um modelo americano, esse aqui eu sei bastante, o MGB eu sei bastante. O REC-RAS e o REC-HMS, modelos americanos, só que foram baseados naquele TUT. Lembra o TUT que eu falei? Então, muito dele veio desses REC-RAS e REC-HMS. Tem coisa do TUT lá no meio desses modelos. Então, imagine aí, né? Os americanos lá utilizando coisa desenvolvida pelo cara aqui. Então, algumas coisas que ele desenvolveu aqui. EPANET, modelo hidráulico aqui para vocês. Isso aqui é usado por diversos engenheiros, viu? Então, o EPANET eu acho que é muito bom vocês aprenderem. Vale muito a pena aí, dá para vocês dimensionarem várias estruturas, até de prédio que vocês venham fazer, depois dá para simular no EPANET aqui. Vocês vão aprender instalações, não sou eu professor de instalações, mas vocês vão aprender lá como dimensionar. Depois, quem sabe, você simula no EPANET para ver se bate certinho com o que você projetou. O UFC, que é um pessoal da Universidade Federal do Ceará, ele mistura abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana em um único modelo aqui. Ele pega. Esse UFC é bem bom, só que ele precisa de senha, umas coisas lá. Esse Swing, que é para drenagem urbana, bem bom também. E esse Rede, que eu não. Esse foi o único que eu não usei desses aqui, o Rede. Mas ele existe, eu coloquei aí para vocês, né? Quem tiver interesse, vale bem a pena dar uma olhada nesses modelos aí. Bom, a importância disso tudo aí é para a gente entender, né, esses aspectos aí relacionados a esse abastecimento, navegação, geração, e vocês quantificando, vocês vão conseguir propor soluções para cada um desses aspectos aí. E são milhares, tem milhares aí de trabalhos que podem ser desenvolvidos nessa área. Depende só do conhecimento, né, e da oportunidade que vocês tenham de chegar a aplicar esses conhecimentos aí. Bom, aqui vocês veem alguns tipos de manchetes que às vezes a gente tem. Ó. Estiagem no sul do Brasil ameaça envio de energia argentina. Por quê? Porque quando tem estiagem tem pouca água e tem muito sistema interconectado de energia, né? E às vezes o Brasil vende energia para outros países ou vice-versa. E quando você tem eventos assim, você às vezes inibe que o Brasil mande energia para outro país, vamos dizer, causando algum déficit em algum lugar, né? Entre outros aspectos aí. Aqui eu trouxe outra, só chuva alivia o rio Gravataí por algum problema de seca que vocês tenham. É mais para vocês verificarem que tem eventos de cheia e estiagem, né? Cheia vai causar problemas como esse. Isso aqui foi no Nordeste. Então, qual o problema que a gente tem com a junção, né, de políticos incompetentes? Eu nem sei se é incompetente ou desinformado, vamos dizer. Para mim, é a junção dos dois, de incompetente com desinformado. Acaba que no Nordeste, em algumas regiões,
tem eventos de chuva que ele demora muito tempo para ocorrer. Então, quando demora muito tempo, qual a tendência da população? Ela começa a ocupar as regiões próximas ao rio para ficar mais perto da água, ser mais fácil de coletar e tudo mais. Mas vamos dizer que aquele evento, quando ele tem alguns tempos de retorno mais elevados, que quando ele ocorre, ele ocupa toda aquela zona de inundação, entende? Essa área que essa população começou a ocupar ao longo do tempo. E isso aconteceu um evento em 2010, no Nordeste, em alguns lugares, que a população ocupou essa zona de inundação do rio. E quando veio esse evento de cheia gigantesco, teve cidade que praticamente desapareceu. Então, o evento foi tão brusco que levou boa parte de algumas cidades. Por quê? Porque você não tinha um engenheiro qualificado nessas cidades para verificar um projeto, verificar que aquele evento poderia vir a ocorrer e quando ocorresse iria comprometer todas as estruturas daquela cidade por incompetência mesmo para mim, né? De prefeitos e não investir é isso. Eu vejo muito prefeitura sem engenheiro. Eu nunca consigo entender isso, né? Como é que a gente tem prefeitura que não tem engenheiro lá na prefeitura? Eu fico meio revoltado quando eu vejo algo nesse sentido aí. E acontece, porque é de terceirizada, os caras contratam empresa terceirizada, e aí é todo um processo, porque como você não tem engenheiro que trabalhe para aquela cidade, às vezes não tem uma pessoa que preze pelo bem daquele povo que tem naquela região, né? E acaba causando esses transtornos aí. Esse foi um fato bem marcante, né? Porque causou diversos prejuízos a muitas cidades, de certa forma por incompetência lá de alguns gestores. Aí você vê, ó, quando a água vem com força, ela sai consumindo tudo que tem ao redor ali e que não tenha a capacidade de, como é que eu vou dizer, de se segurar frente a um evento como esse. Então, ela não foi projetada para lidar com um evento como esse, porque não foi prevista, porque não teve um estudo hidrológico, não teve um estudo hidráulico no sistema, de modo a garantir a proteção dessas estruturas. Veio um evento crítico de inundação e comprometeu toda a estrutura física. E aqui você vai ter todo um custo para reparar tudo isso, que poderia ter sido evitado se isso fosse pensado no projeto, né? É mais para vocês verificarem a importância dos projetos e as coisas que vocês vão ter que analisar antes de implementar a sua estrutura, né? Uma ponte, um estudo hidrológico é fundamental se ela passa no rio. Se você instala uma ponte só pelo achismo, eu vou colocar essa altura aqui que a água não passa aqui não. É beira burrice isso. Vou ter que fazer um estudo hidrológico. Tem que chamar, se eu não sei fazer, chama um colega que saiba. Se eu não sei fazer, eu vou aprender a fazer, né? Vou desenvolver aqui esse modelo hidrológico, vou ver como funciona, vou ver a quantidade de água que chega e vou projetar uma ponte certinha com as dimensões corretas. Algo nesse sentido aí. Aqui, ó, outro exemplo da cidade. Vocês estão vendo onde está molhado ali, né? Se vocês verem onde está molhado, vocês vão ver até onde a água chegou. Então, imagine aí a quantidade de água que não chegou nesses locais. O povo perdeu tudo, praticamente. Porque ocupou a zona de inundação do rio e não tinha conhecimento para lidar com isso. Bom, vou adiantar aqui, né? Isso aqui, ó, é outro comportamento que a gente vê em rios. Variabilidade de vazão, tá vendo? Você tem período de cheia, então isso aqui é uma série com vários anos. Janeiro de 1931 a janeiro de 99, tá vendo? Então aqui é uma série histórica de vários anos que você tem. É mais para vocês verificarem que a gente tem sempre períodos cíclicos de cheia e estiagem. O reservatório, o que ele faz é basicamente você regularizar isso. É você ter um valor médio, né? Você garantir que essa cheia ela não venha direto para jusante, podendo causar problemas lá na frente. E no período de seca você não fique sem água. O reservatório lhe garante uma determinada quantidade média de água para favorecer os usos que tenham onde ele foi implantado, né? Uma cidade, uma geração de energia, entre outras coisas, para o qual ele foi projetado. Mas a ideia básica de um reservatório é regularizar a vazão. É você ter uma vazão ali média sendo mandada, né?